Os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. A coisa está feia para os bolsonaristas, muitos investigados, e outros já com perspectiva de serem condenados, em algum momento. Falando em bolsonaristas na mira da justiça, ontem, o advogado do hacker Delgatti disse que seu cliente narrou para a PF que o encontro com o Bolsonaro foi acompanhado pelo Mauro Cid e pela Carla Zambelli. Inclusive, ele espera que o Mauro Cid, que teria visto tudo, seja testemunha do seu cliente. E ele narra que o encontro de Bolsonaro, o encontro de Walter com Bolsonaro, foi acompanhado pelo Cid à época. Então, ele presenciou, não só acompanhou ali, a visita do Walter, mas também presenciou todas as narrativas. Segundo o Walter, ele estava do lado. Então, aquela proposta que fora feita para Walter, para ele participar como garoto propaganda da campanha de Jair Bolsonaro, foi sim presenciada pelo Cid. Então, o Cid é sim uma testemunha de Walter. E a defesa espera que ele fale a verdade, a defesa de Walter espera que ele fale a verdade e conte exatamente o que se deu durante aquela conversa entre Bolsonaro, Walter Delgatti, que foi acompanhado não só pelo Cid, mas também pela deputada Carla Zambelli. O advogado também disse que seu cliente, Walter Delgatti, teria se encontrado com o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, para falar sobre as urnas. E o senhor acabou de dizer, pelo que eu estou entendendo pela primeira vez, a gente tem a informação de que Delgatti esteve 2 vezes com o Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa. Queria saber se foi isso mesmo que eu entendi, segundo o relato do Delgatti para o senhor. E, por fim, quem pediu a Delgatti para entrar de máscara, para não ser identificado na defesa, foi o Câmara, que era assessor de Bolsonaro. Está tudo certo? Exatamente isso, Sadi. Exatamente esse seu relato. Quem pediu foi o Câmara e ele foi direto falar saiu do encontro com o Bolsonaro e foi com o Câmara até o Ministério da Defesa e esteve com o ministro em 2 oportunidades. O advogado também revelou que a Carla Zambelli teria dado ajuda financeira para resolver um problema de saúde do seu hacker Delgatti, mesmo depois da revelação dele, em entrevista à revista Veja, de toda a tramóia bolsonarista. Muito estranha essa história. Zambelli, segundo o senhor, socorreu o Delgatti, que teve um problema de saúde. Ele foi internado no hospital público, segundo o senhor, no interior de São Paulo. Zambelli socorreu o Delgatti. Quando o senhor fala às custas de Zambelli, o senhor está sugerindo que houve uma ajuda financeira. É disso que o senhor está falando? A Zambelli ajudou financeiramente Delgatti para resolver um problema de saúde em fevereiro deste ano? Exatamente.
A Zambelli ajudou o Walter nesse problema de saúde em fevereiro. O Walter me falou não só para mim, mas também para o delegado da Polícia Federal, que esse fato aconteceu 2 ou 3 dias após o Reinaldo publicar a matéria em 6 de fevereiro. Então deve ter acontecido ali próximo a 10 de fevereiro. O Walter indicou o hospital, indicou a cidade, indicou quem o levou, e a Polícia Federal, com toda certeza, está investigando para saber se o Walter fala a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que, não sei se ficou claro para mim, o senhor não sabe se ele tem mensagens e provas de ligação com o Mauro Cid, que o senhor falou da Zambelli, mas com o Mauro Cid a gente não sabe. Não, eu não tenho essa informação e não sei dizer nesse momento se ele teve esse contato após 10 de agosto com o Mauro Cid. Mas ele esteve sim com o Mauro Cid, ele relatou que após o encontro com o Bolsonaro, ele ficou mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, conversando com o Mauro Cid dentro do palácio. Mas conversando o quê, doutor? O que o Delgatti conta dessa conversa com o Mauro Cid? Conversa informal, curiosidades que as pessoas têm sobre o Walter, mas ele ficou com o Walter, sim, mais de 1 hora especulando o Walter sobre a vida pessoal. Para finalizar, o advogado do Delgatti rebateu a queixa-crime, pedida pela defesa do Jair Bolsonaro contra seu cliente. No que diz respeito aí à queixa que possivelmente estejam aí apresentando, penso que a defesa do presidente, ou mesmo o próprio presidente, esteja um tanto quanto equivocado no que diz respeito à essa queixa-crime. Explico. Todos esses fatos, né, essas narrativas do Walter, tanto em sede da Polícia Federal quanto na CPMI, já foram publicados, chegou ao conhecimento de todos pelo Reinaldo, né, o jornalista Reinaldo Turolo, que é jornalista, ou ao menos era jornalista da revista Veja. No que diz respeito à calúnia, especificamente, trata-se de um crime onde depende de representação, depende de queixa, e essa queixa-crime ela tem um prazo decadencial. E o prazo decadencial é de 6 meses. O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, foi informado dessas acusações do Walter em 6 de fevereiro desse ano. Então, o prazo decadencial se deu agora em 6 de agosto do presente ano. Digo isso porque a matéria do Reinaldo Turolo deixou claro essas acusações e, inclusive, na matéria, chequei isso hoje, na matéria o Reinaldo pede explicações para o presidente. Então, o presidente sabia, sim, dessas acusações do Walter já em 6 de fevereiro desse ano. Então, decaiu o direito de queixa, o direito de representação. Então, no que diz respeito à calúnia, caiu por terra essa tentativa, porque ele deveria ter feito essa queixa em 6 meses. Decaiu no dia 6 de agosto.